O Jornal da Justiça está de volta com um dado importante para o judiciário brasileiro. Em 2013, o CNJ julgou mais processos que recebeu. Sobre esse levantamento, eu converso aqui no estúdio com o diretor do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ, doutor Ivan Bonifácio. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Bom, vamos falar em números absolutos. Chegaram, o ano passado, ao CNJ, 7.270 processos e foram julgados 7.354, aí um pouquinho a mais, né? O que se levou a julgar mais do que receberam ano passado? Boa parte desse resultado se refere ao desempenho da nossa Corregedoria Nacional, que absorve cerca de 80% de tudo que tramita no CNJ. Isso se deu principalmente ao fato de que a Corregedoria, em algumas classes, conseguiu dobrar o desempenho. Entre esses processos existem aqueles, por exemplo, que são muito conhecidos, que são chamadas representações por excesso de prazo, que é quando o advogado ou o cidadão considera que o prazo de tramitação de um processo na Justiça demora demais. Ele faz essa reclamação à Corregedoria, que então toma as providências. O senhor citou aí a Corregedoria, né? Ficou na casa dos 80%, né, dos processos analisados e baixados. A Corregedoria desempenhou um trabalho diferente o ano passado com relação aos anos anteriores? O ano passado, retrasado, né, então, portanto, em 2012, o desempenho não foi igual a desse ano, porque a Corregedoria estava mudando, quer dizer, o corregedor estava chegando, era preciso verificar quais eram os procedimentos a serem adotados, e em 2013, quando a equipe já estava formada e os procedimentos definidos, o desempenho melhorou. Tanto é, como eu disse, que em algumas classes o desempenho dobrou. Então, esse foi mais ou menos a causa da melhora do desempenho. A gente tem até algumas imagens aqui das reuniões, né, para a gente falar também, já que a gente está dando os números, a gente vai ver algumas imagens até ali da sessão do CNJ, que é realizada tradicionalmente a cada 15 dias, né, aqui no Supremo Tribunal Federal, sempre presidida pelo ministro Joaquim Barbosa. Foram 24 sessões no ano passado, 22 ordinárias e 2 extraordinárias. O CNJ, o Conselho, está tentando tornar também, dar mais celeridade ao trabalho, assim como todo o Judiciário? Sem dúvida. Tanto o trabalho interno como o trabalho que ele faz para modernizar o Judiciário. Então, por exemplo, foram várias resoluções discutidas esse ano, aprovadas para modernizar o Judiciário. Eu destacaria, entre elas, aquela a 171, por exemplo, que estabeleceu mecanismos de controle, de gestão dos órgãos da Justiça. A 175, que impediu que os cartórios se negassem a fazer registro civil de pessoas do mesmo sexo. A 184 é muito importante, porque ela estabelece critérios para a criação de cargos no Poder Judiciário. Então, isso para que o Judiciário se modernize e consiga dar melhores resultados. E internamente também, com esses resultados, mostra que também está inserido dentro do contexto das metas nacionais, porque é órgão do Poder Judiciário, produzindo, não deixando acumular o número de casos e solicitações que chegam a esse Conselho. E tentar julgar mais do que recebe, faz parte da meta 1 também, né, do Judiciário. Exato. E aí, como o CNJ também é um órgão do Poder Judiciário, está submetido. Esse ano, 2012, que é o dado que a gente tem mais atual, a gente julgou mais de 27 milhões, mas o número de processos ainda foi maior, foram em torno de 28 milhões de processos. A produção do número de julgados de magistrados aumentou também. A média de julgados é 1.400 processos por magistrado, mas isso não foi suficiente para dar conta do passivo. A gente citou aí alguns casos, né, mas a gente também não pode deixar de falar que alguns desses processos, né, doutor Ivan, foram relacionados a supostas irregularidades praticadas por magistrados. Isso também norteou bastante o julgamento das ações em 2013 pelo CNJ, né? Isso. Infelizmente, foram 9 magistrados que foram aposentados compulsoriamente, 2 foram suspensos em 2013 e 1 recebeu uma advertência. Não são dados que a gente gosta de divulgar, mas é importante falar. Afinal de contas, são mais de 16 mil magistrados em todo o Brasil e esse ano nós tivemos esse número que mostra que é uma situação de exceção e não a regra. Para 2014, qual a expectativa do CNJ? Pelo menos julgar mais do que recebeu, como foi em 2013? Sem dúvida, e aí nós temos toda a condição para fazer isso. Todo o plenário do CNJ foi renovado, os conselheiros chegaram no meio do ano,
já estão, agora, passados 6 meses, já estão aptos a poder desenvolver com mais agilidade os procedimentos e a gente espera melhorar ainda mais os resultados. Tá certo. Doutor Ivan Bonifácio, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Seja sempre bem-vindo e até uma próxima. Foi um prazer. Boa tarde. Boa tarde.